Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês Josué, capítulo de número 7. Esse capítulo conta sobre o pecado de Acã. No capítulo 6, nós vamos ver que Deus dá uma ordem a Josué, e Josué dá essa ordem à nação, aos homens que invadiram lá Jericó quando as muralhas caem. Tudo era considerado em Jericó maldito. Então eles não poderiam levar nada. A única coisa que eles podiam recolher, aquilo que se chama despojo de guerra, era ferro, seja metal, prata, ouro. Isso deveria ser entregue a Josué para ser colocado no tesouro da nação de Israel. As outras coisas teriam que ser destruídas. A Bíblia diz que a cidade de Jericó foi completamente queimada. Então, ninguém poderia trazer nada. O capítulo de número 7 nos mostra que, logo depois da cidade de Jericó, existia uma cidade chamada Ai, ou Ai, que era uma cidade próxima a Jericó e Israel precisava conquistar essa cidade. Josué manda espias até a cidade e os espias retornam e diz para Josué: Josué, não precisa nem mandar o exército todo. Manda aí 2.000, 3.000 homens que eles vão resolver essa situação. É uma cidade pequena, são poucos homens e a vitória vai ser tranquila. E a Bíblia nos diz que Josué mandou 3.000 homens para invadir aquela cidade. Aqueles homens invadem a cidade e o relato bíblico nos diz que os homens de Ai colocam eles para correr. Chegam a matar 36 soldados israelenses, morrem e eles foram perseguidos durante o deserto. Isso foi uma vergonha muito grande para a nação de Israel. Josué, quando recebe aquela notícia, ele reúne-se lá com os sacerdotes, ele rasga as suas roupas, se cobre de cinza e se coloca diante do Senhor, diante da aliança, da arca da aliança, e pergunta por quê. Porque o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. O Senhor diz no verso de número 11 do capítulo 7 a Josué: Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Na realidade, o Senhor manda que Israel fizesse no outro dia todas as tribos e todas as famílias se apresentarem, porque até chegar aquela família, aquela tribo, depois todas as famílias da tribo tinham que se apresentar aquela família que havia pecado contra o Senhor. E até que chegou a família de Acã. E Josué pergunta a Acã de fato o que havia acontecido, e Acã confessa o pecado. Diz que pegou lá uma capa babilônica, que pegou prata, que pegou ouro, e aquilo cobiçou o coração dele. Ele pega aquilo e leva para casa, leva para sua tenda, ele cava um buraco debaixo da tenda e coloca ali, fica em silêncio. E vem as consequências sobre Acã. Ele, sua família, seus pertences, tudo foi destruído, tudo foi apedrejado naquele dia, para que o pecado pudesse ser retirado da nação de Israel. Querido, isso nos ensina aqui algumas lições para nós. Tá? E a primeira lição que eu quero deixar aqui com você é que é preciso entender que a vitória que recebemos, a vitória que obtemos, as conquistas da nossa vida, isso vem da mão de Deus. Veja que Israel enfrentou uma cidade considerada, seus muros intransponíveis, Jericó, e ela caiu por terra, o Senhor deu a vitória. Agora eles estavam diante de uma cidade pequena, frágil, mas eles perderam. Achavam que seria fácil a vitória, mas eles perderam aquela batalha. Por quê, querido?
porque certamente estavam confiados nele, né? Mas a vitória diante das nossas batalhas vem da mão do Senhor. É o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que nos faz prosperar, é o Senhor que nos abençoa, querido. Não é simplesmente pela nossa capacidade, o nosso esforço é importante, mas é a bênção de Deus, é o cuidado de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, nós não podemos esquecer, e lá no Novo Testamento nós vamos ver isso, o pecado ele gera morte. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado impede o agir de Deus. As pessoas estão, negociando nesses dias com o pecado, achando que Deus vai entrar nessa negociação, mas ele não entra. Você vê que uma nação inteira ia perder ali de receber a promessa de Deus por causa de um pecado. Não é diferente. Deus hoje não negocia, a sua santidade, a sua perfeição. Ele não aceita o nosso pecado. Nós precisamos, como foi feito em Acã, precisamos de extirpar. Por isso que a Bíblia diz que ele mesmo diz aqui no verso 13, que o povo precisava se santificar. Nós precisamos ter vidas santas, é o que a palavra nos diz. Pedro, quando escreve lá, diz que nós precisamos ser santos como ele é santo. E é algo tão em moda, tão fora de moda, hoje falar de santidade, até porque há uma negociação, com o pecado. Acã pegou algo que era maldito e trouxe para a sua casa. Experimentar o pecado é trazer para dentro da nossa casa e da nossa vida aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não pertence às questões espirituais, a valores, a princípios que a palavra nos ensina. Por isso, querido, precisamos a cada dia fazer uma autoanálise. Fazer como salmista: Senhor, som do meu coração, se há em mim algo que não te agrada, revela, para que não possamos negociar com o pecado, mas que tenhamos vidas santas que glorifiquem a Deus. Essa é a nossa oração, querido, no nome de Jesus.